Estamos na reta final, tá? A nossa meditação hoje é a primeira epístola de João, capítulo 2. Essa primeira epístola de João, esse segundo capítulo, ele tem 29 versículos. Não dá tempo de eu tratar todo ele aqui. Eu vou tratar uma parte que é muito importantíssima para mim e para você, para a nossa vida, na direção que o Espírito de Deus me deu nesta manhã. É Cristo como nosso advogado, certo? Você já precisou alguma vez de advogado? Você já teve que contratar um advogado? Paracleto é aquele que se coloca ao lado, é aquele que te representa, tá? Nesse capítulo aqui, do versículo 15 ao 17, João fala para nós não amarmos o mundo, porque se a gente ama o mundo, o amor do Pai não está em nós. E também ele fala sobre os anticristos, a partir do versículo 18 a 29, ele fala, filhinhos, é já a última hora, olha o que ele fala. E quantos anos que ele escreveu esse capítulo aqui? Tem quase uns 2000 anos atrás. E olha o que João escreveu, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Então, irmão, muita gente fica preocupada de saber quem é o anticristo. O que ele fala aqui? Que muitos se têm feito. Por exemplo, Hitler. Hitler, gente, foi um anticristo. E Mussolini. E assim por diante. Se você for estudar a história do mundo, sempre teve, né, os imperadores romanos, o César, Nero e tantas autoridades mundiais por aí. É onde ele fala, muitos se têm feito os anticristo. Hoje você vê de volta e meia, alguém cita o nome de alguém. Seria esse, seria aquele. Pois bem, então leia todo esse capítulo para você se inteirar aqui destes acontecimentos. Mas o que eu quero direcionar para abençoar a sua vida é a questão de Cristo, o nosso advogado. Você sabe que você não precisa de pecar, não é verdade? Você sabe que antes de converter a Jesus, nós éramos escravos do pecado. Hoje, nós não precisamos de pecar. Quando a pessoa converte, o pecado tem que ser, vamos dizer assim, uma questão de acidente. Porque o verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que se converte, ela não vive mais no pecado, ela não anda mais no pecado. Se a pessoa é serva de Deus, e está andando no pecado, tem alguma coisa errada aí, porque ela está ainda caminhando então em trevas. Aqui nesse capítulo, você vai ver que João fala assim, se a pessoa que fala que ama a Deus e odeia seu irmão, ela não está na luz, ela está em trevas. Então, é onde ele trata aqui Cristo, o nosso advogado. Então, no versículo 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele diz, meus filhinhos, olha só a maneira amorosa como o João se dirige a você e a mim. Essa carta aqui foi escrita para os crentes, para os cristãos de toda a galáxia, de todo o universo. E olha que maneira carinhosa, amorosa que ele fala com a gente. Olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha que maravilha. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha, queridos, ele escreveu isso para que não pequeis. A irmã Terezinha Luca acabou de chegar também, que bênção, obrigado, irmã. Olha, o pecado leva à ruína, certo, queridos? Por isso, para evitar que o ser humano seja envolvido por ele, pelo pecado, queridos,
Deus deixou nas Escrituras exortações ao arrependimento e à santidade. Aqueles que seguem seus conselhos encontram vida feliz, aleluia. Hoje você pode até não estar muito feliz, mas se você seguir os conselhos de Deus, se você seguir os conselhos que estão na Bíblia, você pode ter certeza que a felicidade chegará assim na sua alma. Mas se porventura vierem a pecar, seja por ignorância, tem coisa que a gente faz errado por ignorância, seja por falta de temor, às vezes a pessoa não teme a Deus, ou seja, por inexperiência, tem isso também. Então, que imediatamente se arrependam e não vivam no pecado. Entenda uma coisa, você e eu não podemos, não devemos, nós não precisamos viver no pecado. Embora o Senhor Jesus tenha alcançado para o homem a remissão dos pecados na cruz e seja o nosso intercessor, isso não quer dizer que estamos livres para errar. Romanos 8,34 não fala sobre isso. Jesus pagou o preço. Ele nos remiu. Mas nós continuamos livres para pecar. Se você e eu quiser errar e pecar, a gente acaba errando e pecando. Então, a oportunidade de perdão não elimina o dever de vigilância e de submissão absoluta a Deus. Nós temos que ser submissos, temos que estar atentos. Vigiai e orai, disse Jesus, para que não entreis em tentação. Olha só. Então, dar vazão à natureza humana e ao pecado deliberado é invalidar o sacrifício do Salvador sobre si. Ou seja, você sabe que a nossa carne gosta do pecado. Em Gálatas, Paulo fala da lista dos frutos do Espírito e da carne. E no versículo 3 a 6 ele diz: e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha só, queridos, é aquela pergunta, será que Jesus Cristo faria o que eu faço? Ou seja, não há comunhão, queridos, nem conhecimento verdadeiro do Altíssimo sem a prática da sua vontade. A prova do amor a Deus não está no sentimento que o homem diz ter, mas na fé obediente a ele. João 14, 15. Amém, queridos? Então, Cristo, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado para com o Pai. Ou seja, não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado. Jesus está ali, não, Pai, não, o advogado defende. A pessoa mata, mas o advogado, não, é porque ele ficou nervoso, ele ficou perturbado, ele está desempregado. Não é assim com o advogado? Então, Jesus é o nosso advogado. Ele está à direita do Pai, ele intercede por nós. Amém? Então não viva no pecado, não. Quando isso ocorrer, se arrependa, confesse, ande em santidade, ande na presença de Deus. Isto trará bênção para a sua vida? Sim, trará bênção primeiramente espiritual, mas a sua alma será abençoada e, consequentemente, o seu corpo vai colher as consequências da obediência. Querido Deus e Pai, te damos graça pelo dia que o Senhor fez, te damos graça por estar aqui nesta manhã. Muito obrigado, porque Jesus é o nosso advogado, ele é a palavra, ele é a vida, ele é luz e ele é advogado.
obrigado, meu Deus. Obrigado por esse plano de nos salvar e nos resgatar. Obrigado, Senhor Jesus, por intercederes por mim junto ao Pai, por intercederes. E eu oro agora, Papai querido, em nome de Jesus. Eu intercedo por aquele que está desempregado, intercedo por aquele que está com uma grande dificuldade financeira, intercedo por aquele agora que está triste, abatido, angustiado, desanimado, desiludido, frustrado. Meu Deus, eu intercedo por aquele, quem sabe, está pensando em se matar, aquele que está pensando em largar tudo, deixar tudo. Meu Deus, aquele que o desespero é tão grande que está desejando morrer. Pai, eu intercedo agora, movido pelo teu Espírito, em nome de Jesus que é o nosso advogado, em nome de Jesus eu clamo a Ti. Entre com a compaixão, com a graça, com a misericórdia, com a benevolência. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente nessa angústia. E Davi ele diz que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não iria temer, porque ele confessa, tu estás comigo. Que esse teu filho, essa tua filha, ao ouvir essa palavra, creia, acredite, que tu estás com ela, que tu estás com ele. Pode beber essa água. E que a vara e o cajado do Senhor nosso Deus possa te guardar, te conduzir, te dar vitória. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração, compartilha essa palavra e viva Cristo. Não se esqueça, você tem um advogado. E você não precisa pagar nada para ele. Ei, maravilha!